escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Irmãos, é incrível como que as mudanças que nós vemos hoje ocorrendo, né, e numa velocidade extrema, fazem com que pessoas se afastem ainda mais de Deus. Estava vendo um comentário ontem, né, a respeito de uma ideia que foi formada há pouco tempo atrás. Estava até falando com Elias sobre isso, a respeito de um tipo de programação que hoje em dia é feito nas escolas e que trazem a questão do dia do como é que é? Do cabelo maluco. Acho que eu comentei com mais outras pessoas aqui. Então, irmãos, parece algo, uma brincadeirinha inocente, para crianças se divertirem, né? Não parece isso? Para quem já ouviu falar, os avós ou as mães, aí, os pais, parece algo inofensivo. Só que existe uma mensagem subliminar nesse tipo de ação. E que, por vezes, nós, como crentes, temos que estar atentos para que, de alguma maneira, os filhos, os netos, os sobrinhos, sejam orientados e que seja mostrado a eles aquilo que, de fato, está como mensagem subliminar nesse contexto. Uma brincadeira teoricamente inofensiva, mas que evoca, de certa forma, um grupo que hoje em dia está para além das pessoas, dos cidadãos, teoricamente normais. São grupos especiais dentro da nossa sociedade. E aqui, eu não preciso nem citá-los. Os irmãos já têm ideia do que eu estou falando, né? Pessoas que estão acima do direito constitucional, inclusive. Ele é um cidadão diferenciado dentro da nossa sociedade. E aqui tem vários grupos assim, né? Não precisa nem citá-los. Mas aqueles que evocam a ideia de que ter um formato, né, tão diferente, tão colorido, tão sugestivo, né, e que, no final das contas, nós vemos que essa ideia sendo incutida, inclusive através das escolas, acabam chegando e capturando a mente das crianças, principalmente. E essa, irmãos, não é uma ideia nova, né? Existiu um indivíduo, na época da antiga União Soviética, que passou a vida praticamente toda preso, mas mesmo de lá ele escreveu vários tratados, e dentre esses tratados ele dizia o seguinte: se você quiser mudar a mentalidade da sociedade, vá para as escolas. Atinja primeiro as crianças. À medida que elas forem crescendo, aquilo que você desejar incutir na mente delas será feito. Ainda que inicialmente de maneira subliminar, mas depois isso passa a ser algo comum. Chamava-se Antônio Gramsci. E desculpem aqui o formato da minha fala, mas eu vejo como um emissário satânico no meio da sociedade, para levar ou trazer ideias através da escola. E vejam hoje, no Brasil que a gente vive, se você pegar as escolas, são escolas doutrinadoras. E tem muita gente que acha que não. Mas quem vive no meio acadêmico, como Elton, eu acredito que ele tenha e veja isso no dia a dia dele, né, nos locais onde ele frequenta. Obviamente, graças a Deus que Deus permite que pessoas como você e como outros que estão também no meio acadêmico sejam luz. E por que eu estou trazendo essa ideia? Irmãos, quando nós estamos a tratar, ainda que desse mundo antigo aqui,
nós já verificamos que existem estratégias também satânicas em meio a tudo isso. Só que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, o plano de Deus é muito maior do que o plano do nosso adversário. E, portanto, nós não temos que temer esse estado de coisas. Mas, de qualquer forma, nós temos que agir, dando o nosso testemunho, aproveitando as oportunidades que nós temos para, de alguma maneira, transmitirmos Cristo. E transmitir Cristo não envolve somente fala, envolve também o próprio procedimento, a própria vida, a participação coletiva dentro da sociedade, como pessoas diferenciadas, não no sentido de sermos melhores ou piores, mas de estarmos munidos das Sagradas Escrituras e da presença do Espírito Santo em nós, para que então essa sociedade seja contaminada por nós, contaminada no bom sentido, óbvio. Mas muito bem, voltando aqui então para a nossa lição. De certa forma, e sobre muitos aspectos, nós já vimos a contribuição grega, né, no que diz respeito principalmente à língua. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre essa língua. É óbvio que o grego clássico era muito difícil, inclusive o grego que nós conhecemos hoje ainda é muito difícil. O grego que nós conhecemos e o grego que foi difundido, né, principalmente pelos soldados, né, romanos, porque a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Estado grego ele dominou o mundo, mas ele não se institucionalizou do ponto de vista da governança, contrariamente àquilo que os romanos fizeram. Eles receberam esse legado grego, receberam entre aspas, né, irmãos? Houve ali batalhas, guerras e tudo mais. Mas eles institucionalizaram nos territórios uma governança romana, só que com essa ascendência ou ideia grega. E aí, com relação à língua, os soldados romanos eles conversavam entre si, e não somente entre si. À medida que iam havendo conquistas, esse grego era difundido, mas não o grego clássico. Era chamado, então, o grego koiné. Acho que vários irmãos aqui já ouviram essa expressão. Então, era uma forma do grego um pouco mais simplificada, e que dava acesso, então, àqueles soldados que se colocavam e começavam a fazer parte, né, uma vez dominados, começavam a fazer parte dos exércitos romanos. E esse grego, então, era mais fácil de ser difundido, era um grego mais simplificado, né? E aí, isso também propiciou que o evangelho fosse difundido, né, sobre vários aspectos. Muito bem. Passando já dessa questão da helenização, que nós já vimos sobejamente nas aulas anteriores, e pensando nessa questão da língua também, ainda tem um outro ponto, né, que é interessante para que nós entendamos, então, a difusão das Escrituras. Houve um período da história em que surgiu a Septuaginta. E quando eu digo surgiu, não foi surgiu por acaso. O que era a Septuaginta? Era a Escritura sendo escrita na linguagem que pudesse ser entendida. Assim como os soldados faziam a difusão da língua lá nos exércitos e tudo mais, a própria Septuaginta, que foi uma tradução das Escrituras, e aqui, muito especificamente, né, a tradução do Velho Testamento. Mas como é que é outro? Como é que é chamado também, o Velho Testamento? Quem lembra? Pentateuco. Isso mesmo. Então, o Pentateuco, então, ele foi traduzido para essa língua
koiné, que nós, então, acabamos por herdar, né, no Novo Testamento. E isso para trazer o conhecimento de Deus a todos aqueles que não o conheciam, numa linguagem que fosse, então, acessível à grande maioria da população. Muito embora nós tenhamos que levar em consideração o seguinte: a grande maioria da população existente nessa época que a gente está tratando aqui eram de pessoas incultas, no sentido de que eles não reconheciam ou não tinham a língua escrita com a facilidade que nós temos hoje. Então, não era todo mundo que chegava lá e lia o texto sagrado, né? Não por acaso nós passamos naquele período em que nós vimos a implantação das sinagogas. Grande parte daqueles que ali participavam, eles não tinham o acesso à leitura. Eles ouviam, a história era a história oral. Muito comum, por exemplo, nos interiores, né, das Minas Gerais, até pouco tempo atrás, em que as histórias eram passadas de geração em geração, de pai para filho, mas eram histórias contadas, porque pouca gente sabia ler e escrever. E nesse período aqui não era diferente. Então, a Septuaginta, essa tradução, foi muito importante para que, inclusive, nós tivéssemos a possibilidade de termos acesso às Escrituras, porque foi a tradução desses 70, e aqui é um dado histórico, né? Então, não é uma afirmativa, é um dado histórico. O próprio texto aí na página 13 da nossa revista, do ponto 1.3, fala sobre esse aspecto aí, né? Quem pode ler esse tópico para a gente aí rapidamente? A página 13, o ponto 1.3. Lembrando, irmãos, que essa Septuaginta nada mais é do que 70. E o que é 70? Segundo a teoria aqui, 72 pessoas aproximadamente foram reunidas para fazer a tradução do Velho Testamento, ou do Pentateuco. Não é tão complicado nós entendermos essa questão aí, porque o texto aqui mesmo chama de lenda. Eu já expliquei para vocês as questões históricas. Normalmente, uma questão histórica, ela exige visão de vários ângulos. É como se nós estivéssemos vendo o mesmo assunto por ângulos diferentes. Eu estou vendo a minha mão aqui, mas eu vejo as costas da minha mão. E vocês veem o que aí? A palma da mão. Deixou de ser a minha mão? Não. Mas são visões diferentes de uma mesma coisa. Entendido até aí? Então, em história, isso é muito comum. Depende do ângulo, depende do prisma, né, que é olhado. E depende de um contexto também histórico. Afinal de contas, a nossa mentalidade, ela não é rígida, ela é mutável. Fatos vão acontecendo na nossa história e na história da humanidade que fazem com que a mentalidade também seja alterada sob certas circunstâncias. Mas, de qualquer forma, o mais fundamental aqui, em relação à Septuaginta, é que essa tradução chegou até nós. De alguma maneira chegou até nós. Quem escreveu, quando escreveu, a forma, para nós vai pouco interessar aqui nesse caso. Mas chegou até nós. Ok? Então, fundamentalmente, essa é a importância também da Septuaginta. E Septuaginta, obviamente, lembrando, inclusive, dos algarismos romanos aí, né? LLX, 70, é o número 70, em algarismo romano. Muito bem. Para além disso, temos também a questão filosófica. Irmãos, quanta filosofia nós usamos no nosso dia a dia, ainda que nós não tenhamos nem o conhecimento de que estamos usando. É verdade? É claro que é. Nós temos princípios filosóficos que são adotados por nós, ainda que nós não tenhamos nem a consciência de que isso acontece. Por que isso?
Esses princípios filosóficos aqui, eles foram colocados dentro das sociedades e foram passando de geração em geração e chegaram até nós. E daí a importância de nós entendermos que esse período, né, em que essas filosofias passaram a fazer parte do contexto histórico, deram a possibilidade de muita coisa importante chegar a nós. Se nós pegarmos, por exemplo, o apóstolo Paulo como modelo, eu acho que talvez seja um dos mais interessantes e mais ricos, né, nas Sagradas Escrituras, nós vamos verificar que a linguagem paulina era uma linguagem de extrema sabedoria e de extremo conhecimento filosófico também. E isso é comum no nosso tempo, ainda que, em certa medida, nós nem saibamos disso. Nós vivemos e temos uma mentalidade, uma ideia também, que teve a sua origem aqui no mundo helenístico, sob certas circunstâncias. Então, o ato de nós podermos, por exemplo, discutir determinados assuntos, advém de onde? Da ágora, lá de trás. O que era a ágora? Era o local público onde os gregos se reuniam para discutir os seus aspectos legais, né? Os aspectos legais da sociedade vigente naquela época. E é claro, irmãos, para além dos aspectos legais, as conversas, assim como as nossas, acabaram por fazer o quê? Formar um conjunto de ideias que nós chamamos de pensamento mediano, ou a mentalidade. Até porque, irmãos, quando nós pensamos na cultura grega, né, e trazendo isso para o nosso tempo, principalmente na questão da filosofia, nós verificamos a capacitação, a inteligência de pessoas no seu desenvolvimento absurdo, né, gigantesco. E aí, essas pessoas, embora não tenham o conhecimento de Deus, elas são criaturas de Deus. E no cerne dessa criação está também o quê? Aquilo que Deus colocou em cada indivíduo, né? Dotado de capacidade, de inteligência, de sabedoria, de perspectiva de desenvolvimento intelectual, mental, ainda que não conheça a Deus. Nós temos gênios, né, dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, pessoas que se dizem, inclusive, ateus. Embora quando, aqui, um pensamento bem peculiar, quando uma pessoa muito sábia, muito inteligente, ela desconhece a existência de Deus, um pouco da sabedoria dela, para mim, fica um pouco abaixo da expectativa. Não é? Ao passo que nós temos pessoas já conhecidas da nossa cultura e que tiveram uma influência grande dentro da nossa sociedade, como Einstein, como Newton, como tantos outros, né, que tiveram e têm até hoje um papel importante dentro da ciência, dentro da cultura, dentro da filosofia, e que pensam tudo isso sob as mãos do Altíssimo. Eu acho que aí esse sábio ele torna-se, de fato, mais sábio. Bom, mas isso é só uma ideia particular. Vamos lá. Em relação à filosofia, nós já verificamos bastante, né, o quão importante é para nós. E aqui nós vamos verificar a contribuição romana sobre certos aspectos. E nós já vimos isso na aula passada, inclusive. Né? Com a Pax Romana, houve a possibilidade, não somente daquela paz, e aqui eu digo paz entre aspas, né? Porque a paz em função da força, né, irmãos? Até hoje, se nós formos verificar os tratados de paz, mundo afora, e nós estamos vendo alguns por aí acontecendo, é uma paz relativa, né? Não é uma paz total, não é a paz que Cristo oferece, não é a paz que excede ao entendimento humano, aquela que nós conhecemos, exatamente, não é também permanente. É uma paz que se impõe pela força.
Não é? Muito bem. E isso, desde que o mundo é mundo, em momentos de teórica paz, eu digo teórica paz porque paz absoluta nessa terra não tem. Né? Aliás, nós estamos aqui porque a nossa esperança é que, e não só esperança no sentido de ter uma ideia de que possa, mas é a certeza de que vai. Né? É a paz que nós haveremos de ter na eternidade com Cristo. Né? Então, essa é uma paz certa. Né? Não é apenas uma esperança de quem está esperando algo que possa ou não acontecer. É a certeza de algo que irá acontecer no momento certo. Assim como aconteceu aqui esse advento que nós estamos a tratar. Né? Todo o caminho, toda a preparação para que o Cristo se encarnasse e habitasse entre nós e fizesse ali, desenvolvesse a sua vida e o seu ministério. Muito bem. Já falamos um pouco sobre a Pax Romana aqui, né? Então, quebrar ou agredir a Pax Romana era um problema sério. Por vezes, os acusadores de Jesus tentaram imputar a Cristo o fato de haver um reboliço. Né? Está lá em Lucas 20, 26. Então, isso aqui foi em relação ao quê? Ao tributo. Vocês lembram daquele episódio? Então, é lícito trazer ou pagar o tributo a César? E essa pergunta foi feita por um grupo lá que a gente tratou na semana passada. Os Zelotes, lembram disso? Então, falamos, vamos pegar Jesus na curva, né? É lícito pagar o tributo a César? E o que Jesus manda fazer? Então, ele mostra a efígie da moeda, né, que é a figura, e ali estava estampada a figura de quem? De César. E aí Jesus, na sua imensa sabedoria, na sua total sabedoria, porque ele nunca deixou de ser Deus, ele mostra para aquele povo ali, né? Ele dá um cala-boca em todo mundo ali, né? Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Porque hoje, fazer com que a sociedade do nosso tempo se cale sobre certas circunstâncias é algo raro. Imagine naquele tempo em que ele estava vivendo. Tudo contra. Porque hoje nós temos até um grupo de simpatizantes, né, em relação ao Evangelho. Coisa que naquele tempo pouco existia. Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabedoria. Ele não perdeu a oportunidade de falar de Deus. Também não. E é interessante, irmão, que você falou aí, que a nós compete exatamente a mesma coisa, não perder as oportunidades. Por vezes nós deixamos de falar aquilo que nos é colocado como prioritário. Às vezes nós falamos muita coisa, mas o que é importante nós acabamos por não falar. Às vezes por temor, às vezes por, por esquecimento, por qualquer motivo. Falta de sabedoria, dentre outras coisas. Certa feita, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, falou para ele, né? Fala. Não sei se foi bem esse, não, mas. Isso, há tempo e fora de. É porque eu estou fazendo a referência a Timóteo, né? Então, isso, fale em toda a oportunidade. Essa é a ideia. Muito bem. E Jesus, se aproveitando, né, das próprias ideias daquele povo, fala a eles na linguagem deles. Claríssimo. Né? O Evangelho é claro, por vezes nós complicamos. Mas o Evangelho é simples e claro. Domingo passado eu estava ouvindo lá em casa a mensagem do pastor Thomas. Quem conheceu o pastor Thomas aqui? Thomas Aikins, né? O pastor Thomas, ele não perde oportunidades. Todas as vezes que ele vai pregar, a mensagem dele é evangelística, eu acho maravilhoso. Ele só fala do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus.
Não é? E o que é mais importante no Evangelho de Cristo, irmãos? Falarmos de filosofia, falarmos disso ou daquilo? É claro que nós temos que falar alguma coisa para que nós tenhamos, então, um conhecimento, a fim de que, quando surgir algum comentário, alguma conversa, e nós estivermos a conversar e participar daquele diálogo, a gente possa, então, expor a quem? A Cristo. A Cristo. Então, recurso utilizado, inclusive, por Paulo, né? Nós já verificamos nas Sagradas Escrituras, quando Paulo estava em Atenas, ele aproveitou um momento que era próprio para falar de quem? Do Deus desconhecido, ou seja, chamou a atenção daquele povo, que estava ali a adorar vários deuses, e ali era um local, né, onde havia o busto de vários deles, em um local separado, sem nada, e era dedicado ao Deus desconhecido, e Paulo, aproveitando aquela oportunidade, filosoficamente, ele acessa aquelas pessoas. É claro que depois houve um problema, né, em relação à ressurreição, quando ele começa a falar da ressurreição de Cristo, e o pensamento grego não admite esse tipo de coisa, porque no pensamento deles, o corpo é mau e o espírito é bom. Essa é uma ideia grega. E aí, nessa perspectiva, os gregos não, a gente não crê nisso, porque se o corpo é mau, Jesus tinha que ser somente espírito, para ser bom. E Paulo falava de um Jesus, de um Deus bom, perfeito. E isso aí foi contraditório à ideia dos gregos, do ponto de vista filosófico que eles tinham. Mas ainda assim, Paulo se colocou na brecha. Essa é a ideia. Obrigado, irmãos, por essa lembrança tão importante. Então, e aqui, em seguida, nós estamos vendo aí a questão da unidade do império, está no ponto 2.2 da revista. O ponto 2.2 da revista, então, nos fala a respeito dos romanos que tinham uma grande malha viária. Nós falamos isso na semana passada. Isso trazia o quê? A unidade territorial. Facilitava os acessos. E, obviamente, isso também facilitou os acessos para os cristãos, à medida que o Evangelho estava sendo, então, divulgado, propagado. Né? Eles tinham a segurança de poderem transitar sob a guarda dos exércitos romanos, os postos de controle. Né? Então, isso propiciou para que o Evangelho também fosse levado ainda mais longe. Muito bem. Tem um ponto aí que eu no ponto C do texto aí, né? Está na página 14 da revista, no ponto C. Tem uma coisa aí que para mim está incorreta. Fala a respeito do correio público, que também beneficiou o cristianismo. Nós entendemos aqui que as cartas que eram escritas tinham, então, um destinatário. E no texto aqui foi colocado que tinha... qual o termo foi utilizado aqui? Eu risquei por cima aqui para corrigir e acabei... Está no ponto C da revista. No 2.2C, está embaixo. Ao invés de estar colocado aí remetente, na verdade é destinatário. O remetente, obviamente, que era certo. Quem enviou a carta, né? Então, risca aí, se você tiver na sua revista aí, é destinatário. Ok? Então, isso também é importante. Se você tem uma malha viária, digamos assim, significativa, isso vai chegar com mais velocidade, com mais assertividade, inclusive. Muito bem. Eu estou viajando rapidamente aqui, até porque nós já tratamos muitos desses pontos aqui. Né? Então, hoje está bem mastigado para a gente, digamos assim. O Novo Testamento para hoje, e aqui escrito na nossa revista na página 15, está lá em cima, no primeiro parágrafo da página 15. Paulo, como fazedor de tendas, aproveitou todo esse fomento do comércio romano. E o que ele está querendo dizer aqui? Paulo
obviamente, não somente como produtor de tendas, mas nas suas andanças, onde Paulo fazia, então, as suas homilias, onde ele pregava, então, o evangelho? Nos mercados, irmãos. Então, nós temos que levar em consideração que os mercados daquela época não eram shoppings, né? Não era nada fechado, pelo contrário, era aberto. Não necessariamente, mas eu digo em termos de acessibilidade. Hã? Exatamente. Então, em termos de acessibilidade, diferentemente dos shoppings hoje, era uma coisa aberta. A ideia hoje, quem vai ao shopping, minimamente tem que ter dinheiro, porque senão vai lá sofrer. Né? Bom, eu já não sou muito chegado a shopping, né? Não, se quer brigar comigo, não me chame para o shopping. Se não quer brigar comigo, não me chame para o shopping, né? Principalmente em épocas de festas, né? Estou fora. Mas naquele tempo, estrategicamente, Paulo utilizava então os mercados, porque o acesso de pessoas ali era muito grande e era constante. E então Paulo aproveitava exatamente esses espaços para pregar o evangelho. Em Atos 18, de 1 a 4. Interessante, né? Como que Deus faz com que as coisas aconteçam. Ele juntando Paulo a pessoas que tinham o mesmo ofício dele, inclusive, que era produtor de tendas, para que ele pudesse, então, evangelizar essas pessoas, e a partir dali o evangelho fosse também difundido nessa região aí citada no texto. Então, Deus age de uma maneira multiforme. Ele faz e busca pessoas que nós nem imaginamos, para que então o evangelho possa ser difundido. E basta nós olharmos, né, como que por vezes nós temos missionários, né, de tantas partes do mundo que têm o evangelho no cerne da sua alma e que levam esse evangelho adiante, né, em culturas que nós nem imaginamos. E por vezes, irmãos, alguns correndo inclusive risco, diferentemente de nós que hoje ainda podemos falar livremente do evangelho. Então, nós deixamos por vezes de fazê-lo, tendo a oportunidade, tendo o campo fértil para isso. Nós, por vezes, não realizamos a obra missionária conforme aquilo que Deus deseja de cada um de nós. É dito e é certo que o retorno de Jesus acontecerá quando? Quando todos tiverem o conhecimento da palavra. É responsabilidade nossa, irmãos, fazer com que o retorno de Cristo seja abreviado. Da minha parte, eu tenho uma palavra no meu coração que nunca sai quando eu penso nessa perspectiva. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É o desejo de cada crente. Muito bem, seguindo aí, e já partindo para a conclusão. Então, irmãos, é isso. Nós passamos por esse tema, um tema não menos importante que os outros que nós estaremos a tratar. Foram aproximadamente 400 anos de história explanados aqui, obviamente, de uma maneira incompleta, mas desejosa de que algo seja elucidado na nossa mente, de tal sorte que nós possamos entender esse prenúncio da vinda do Cristo e ainda a sua vinda e a continuidade da evangelização, que, graças ao bom Deus, chegou até nós, nos contemplou e nos deu a oportunidade de conhecermos a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a paciência dos irmãos e nós vamos orar, encerrando esse nosso momento aqui. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho